Fazendo. E quando nós começamos a compreender que o Filho faz aquilo que vê o Pai fazendo, nós temos que entender algo maior ainda, que nós temos que viver uma vida reta diante do Senhor, uma vida como o Senhor viveu, como Jesus nos deixou aqui, aquilo que Ele viveu durante 33 anos, para que nós possamos representar Ele aqui nessa terra. E da mesma forma que Jesus viveu, é que nós temos que viver. E uma das principais características de Jesus nessa terra, nesse caminhar, foi amar as pessoas. Como foi falado aqui no louvor, né? Que o maior mandamento é amar o seu Deus sobre todas as coisas e amar o teu irmão como a ti mesmo. Mas eu quero ir um pouquinho mais além disso. Quero que você compreenda o verdadeiro amor do Senhor, para que nós possamos falar que somos filhos, que somos representantes do Senhor Jesus nessa terra. Nós temos que ter um coração de amor. E quando nós falamos de amor, amor é uma palavra muito subjetiva. Cada um às vezes tem uma interpretação do que é amor, mas na verdade hoje nós queremos ver o verdadeiro amor, o amor que excede a todo entendimento. O amor que Ele olha para as pessoas e não vê aquilo que ela fez, aquilo que ela deixou de fazer, ou aquilo que ela pode dar. O amor que olha para as pessoas e vê a pessoa como um filho de Deus e a ama incondicionalmente. Seja ela boa, seja ela ruim. É um amor que ama incondicionalmente. E é nesse amor que nós vamos hoje caminhar um pouco, para compreender um pouco mais daquilo que Cristo tem para as nossas vidas. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia na primeira carta de João. Vou colocar o óculos aqui. É até uma leitura um pouco extensa, mas eu gostaria que você prestasse bastante atenção nessa leitura. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 7. A palavra do Senhor diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor é de Deus, e quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós não tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é aperfeiçoado o seu amor. Nisto conhecemos que nele e ele em nós, por ele nos ter dado do seu Espírito. Vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança.
porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo produz tormento, e aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. E se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Glória a Deus. Essa é uma leitura bem completa daquilo que o Senhor é em amor por nós. Diz que Ele ama todas as pessoas incondicionalmente. Ele amou de tal forma que em João 3,16, no Evangelho de João 3,16, ele diz que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E quando esse amor foi disperso a cada um de nós, o Senhor, Ele não perguntou se aquela pessoa era boa ou se aquela pessoa era ruim. Quando Deus enviou o seu Filho para morrer por cada um de nós, Ele enviou para todos. Seja ele bom, seja ele ruim. Seja uma pessoa que faz o bem, seja uma pessoa que faz o mal. Seja uma pessoa que anda praticando boas coisas ou praticando más coisas. Seja uma pessoa que seja confiável ou não seja confiável. Eu estou batendo bastante nessa tecla para nós compreendermos que muitas vezes nós vivemos como igreja, dizemos que amamos, que somos de Cristo, que amamos a Deus e fazemos muitas coisas em relação ao amor a esse Deus. E como nós vemos aqui, da mesma maneira que o Senhor Jesus nos amou, nós como igreja, Ministério Nova Geração, temos nos posicionado em amar outras pessoas, em tocar outras vidas, em fazermos aquilo que Deus tem nos comissionado. E temos trabalhado em muitas ações sociais. Temos aqui cuidado de asilos, visitado asilos, visitado orfanatos, temos as clínicas de recuperação, temos o ministério a qual nós vamos na rua ali, com as pessoas em situação de rua, ou geração que alimenta, levamos uma palavra, levamos um alimento, tocamos a vida daquelas pessoas, abraçamos, choramos, ouvimos as histórias. Na maioria das vezes nós tentamos dar um destino, tentamos levar aquela pessoa a Cristo. Queridos, como é bom isso! Como é importante nós fazermos esse amor declarado pelo Senhor Jesus, como aqui João fala, como que esse amor deve ser feito. Porque diz que quando eu amo meu irmão, e meu irmão ama a mim, nisso, o Senhor está no meio de nós. E a maior alegria nossa é quando o Senhor está no nosso meio, quando esse amor flui de uma forma assim, muito boa. Mas parece que é incrível como é fácil você fazer o amor fluir em algumas pessoas que são mais distantes, em pessoas que você nunca viu, em pessoas que você nunca teve contato, mas você tem compaixão porque você ouve uma palavra, você ouve uma direção de Deus, e através dessa direção, dessa compaixão, quando você ouve aquela pessoa falar dos seus problemas, falar do que aquilo que ela está passando, você se comove. Aí você quer ajudar, você abraça, você ama, e tudo isso é muito legítimo e verdadeiro, porque é dessa forma que o Senhor quer que nós sejamos. Mas, querido, eu quero colocar uma interrogação, porque muitas vezes nós temos visto a igreja caminhar muito bem, mas e quando é algo que é conosco e ao nosso lado? Eu quero colocar um exemplo aqui, muito simples, que nós vimos acontecer em várias vezes, mas eu ajudo as pessoas, eu toco a vida das pessoas, mas quando alguém se aproxima de um filho meu, ou quando alguém se aproxima de alguém que é muito próximo de mim, que eu amo, além, que eu amo porque nascemos, crescemos juntos, e aí eu vejo que aquela companhia não é muito boa, ou que aquela companhia já errou muitas vezes, e eu fico apreensivo. E aí eu falo, não, para andar com o meu filho você não serve. Olha, porque você errou.
E às vezes alguns de nós que caminham conosco erram. E aí nós queremos taxar e impedir aquela pessoa de caminhar com os nossos entes queridos. E aí nós deixamos o amor verdadeiro de Cristo, porque é nessa hora que a igreja tem que se posicionar. A igreja ela não veio aqui para apontar erros, ela veio aqui para dar direção. A pessoa errou, está errado. Ela tem que ser confrontada, ela vai ter que pagar pelo erro, mas a igreja não tem que jogar ela de lado. A igreja tem que abraçar e tem que amar, da mesma forma como nós fazemos com os de fora. Porque se nós não amarmos o nosso irmão que anda conosco todos os dias, como que eu posso desprender amor ao de fora? Muitas vezes nós temos um amor egoísta, nos satisfazemos em atender a necessidade dos de fora, mas quando é do de dentro, nós queremos colocar algumas objeções. Ele está passando por isso porque não sabe fazer, está passando por isso porque não administrou direito. Queridos, ensina, caminha, abraça, beije, ame, não critique. Criticar é muito fácil, apontar o dedo é fácil. Agora você amar, você fazer as coisas incondicional, isso expressa quem é Cristo em você. Será que Cristo tem sido expressado na minha vida de forma a qual as pessoas possam olhar e ver Jesus sobre mim, independente daquilo que eu esteja passando? Porque muitas vezes, irmãos, quando nós estamos muito bem, todas as coisas acontecendo bem, é fácil estar junto de Cristo e falarmos aquilo que Cristo tem feito nas nossas vidas, de declararmos o poder de Deus, de testemunharmos. Mas e quando as coisas são difíceis? E quando a nossa família tem passado por dificuldades? E quando eu tenho passado por dificuldades? E quando o amor de Deus parece que está distante de mim, distante da minha casa, será que eu glorifico a Deus da mesma forma? Será que eu tenho coragem de levantar as minhas mãos e falar assim: olha, eu estou passando por uma dificuldade, olha, minha família está passando por isso, mas o Senhor é sobre a minha vida, o problema sou eu e Deus quer tratar comigo? Ou é mais fácil eu achar que a culpa é do meu irmão que não me abençoou, que a culpa é do meu irmão que não está andando comigo? Sabe, queridos, nós temos que compreender que o verdadeiro amor de Deus é algo assim que nós temos que pegar e viver e colocar dentro das nossas vidas, que se nós lemos essa carta que João está escrevendo aqui, ele vai descrevendo e vai falando sobre o amor, e ele vai sendo até repetitivo, que ele fala, e nisto nós vemos o amor de Deus, e nisto nós estamos com Cristo, e nisto o amor de Deus se manifesta dentro de nós, porque toda vez que nós tocamos outras vidas, toda vez que nós levamos outras vidas a serem tocadas pelo amor de Deus, esse mesmo amor também é sobre nós, porque a palavra do Senhor diz que quando nós estamos em dois, amando, falando, o Senhor está no meio, Ele se representa no nosso meio. Só que quantas vezes nós temos perdido a representatividade de Deus no nosso meio, porque queremos colocar o nosso eu, o nosso acho, e deixamos o verdadeiro amor escapar das nossas mãos. Uma vez eu estava ouvindo o pastor Luiz Hermínio falando, e um dos pastores, muito evangelista lá, ele foi até um prostíbulo, e lá ele fez um evangelismo, tanto é que ele fechou o prostíbulo, ele perguntou para um daqueles cafetões que cuidava do prostíbulo, e perguntou assim, quanto custa a noite toda aqui, para mim fechar isso aqui e usar todas as mulheres? E o cara deu um preço, ele falou, então eu pago. E diz que ele pagou aquele preço, e falou, essa noite todas essas mulheres são minhas, eu posso fazer o que quiser. Ela falou, pode fazer o que você quiser. E diz que ele foi até a igreja, trouxe as pessoas para lá, e lá eles fizeram um grande culto. Fizeram um culto ali, apresentaram a verdadeira palavra, apresentaram um amor incondicional, porque aquelas mulheres estavam acostumadas que sempre alguém queria algo em troca delas. Mas ali elas viram que aqueles homens não queriam nada em troca, aqueles homens só queriam dar algo para elas, a qual elas não eram acostumadas a receber, que era um amor fraterno, um amor verdadeiro, um amor que não queria a troca sexual
ou alguma outra troca. E ali daquelas mulheres, algumas se converteram. E umas foram para um lado, outras foram para o outro, mas uma daquelas que se converteu falou assim: olha, eu não tenho para onde ir. E eles levaram ela para dentro da igreja. E ela foi cuidada ali dentro da igreja. Quantos podem dar um glória a Deus? Ela foi cuidada dentro da igreja, ela foi abençoada lá dentro da igreja. E passou um tempo, aquela mulher começou a participar dos cultos, começou a participar de todas as coisas dentro da igreja. E chegou um momento que ela falou: pastor, eu quero me batizar. E aquela mulher se batizou. Quantos podem dar um glória a Deus? E aquela mulher se batizou e ela começou a participar de todas as coisas. E ela começou a participar de ministérios dentro da igreja. E ali era uma mulher abençoada. Quantos de nós podemos dar um glória a Deus? Porque uma prostituta foi restaurada. Só que agora, aquela prostituta quer se casar. E ela escolhe o teu filho. Quantos podem dar um glória a Deus porque ela quer casar com o teu filho? Aí a igreja silencia, né? Ah, ela pode casar com quem quiser, mas com meu filho não, porque eu sonhei tanto para o meu filho que ele casasse com uma mulher virgem. Vai casar com uma ex-prostituta. Sabe o que é isso, irmãos? É que o nosso amor ainda é muito distante do verdadeiro amor que Cristo exerce sobre as nossas vidas. Nós queremos fazer tantas coisas, e é tudo lícito aquilo que nós fazemos, mas o que nós temos que compreender é que o verdadeiro amor que está em Cristo, ele não olha situações, ele olha transformação. Nós temos que compreender que quando Deus transforma uma prostituta numa mulher de Deus, ela é muito melhor que muitas outras que às vezes nasceram dentro da igreja e não tiveram encontro verdadeiro com Deus, mas vivem uma vida reta, até entre parênteses. Mas nós muitas vezes queremos taxar por aquilo que nós vemos, ou por aquilo que as pessoas vão falar. Puxa, né, ele casou com a ex-prostituta. Querido, ela não é ex-prostituta, agora ela é filha de Deus, amada do Senhor, amada da igreja, que está sendo tocada pela igreja, e nós estamos o quê? Julgando as pessoas. Ah, irmãos, vamos aprender o verdadeiro amor, porque quando esse amor entrar dentro dos nossos corações, independente daquilo que algum dia alguém fez contra você, você vai ver que a tua vida espiritual, que a tua vida com Deus vai fluir de tal forma, que você não vai mais ficar preocupado com o que vão falar, você não vai ficar preocupado com o que está acontecendo, a tua preocupação é que você vai falar assim: eu quero mais é Deus, eu quero esse Deus dentro de mim, eu quero essa morada de Deus dentro de mim, e aonde eu andar as pessoas possam ver a glória de Deus fluir através da minha vida. Eu não preciso mostrar em Facebook, eu não preciso mostrar em rede social, eu simplesmente preciso abrir o meu coração, abraçar uma pessoa, sinceramente, com o amor que Cristo deu sobre ela. E esse mesmo amor que Cristo tem sobre ela, tem sobre a minha vida, e eu posso passar para ela o amor de Cristo. Queridos, é disso que nós precisamos, é tocar a vida com verdadeiro amor, sem olhar, sem querer nada em troca, simplesmente podermos dar aquilo que o Senhor nos deu lá na cruz. Porque o Senhor, ele não perguntou quem era o William. Ele não perguntou se o William tinha traído a esposa, se o William tinha feito tantas coisas erradas. Ele morreu na cruz por mim, porque um dia ele me amou. Antes mesmo de qualquer coisa, ele me amou. Antes de eu ter nascido, ele já me amou. E é esse amor que eu tenho que passar para as pessoas. É esse amor que nós temos que viver todos os dias. E eu quero trilhar um pouco sobre esse amor, para nós compreendermos e vivermos uma vida cristã plena. Naquilo que o Senhor tem para nós. Então nós temos que entender que o amor não é um sentimento. Ai, eu senti em amar você, não. O amor é uma decisão. Nós temos que decidir amar. Em 1 Coríntios 13, quando Paulo está escrevendo as cartas aos Coríntios, ele escreve lá nos últimos versículos do capítulo 13, que sobram 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. E o amor é a maior de todas as coisas. Fé, esperança e amor. Você não sente em ter fé. Você não sente em ter esperança, também você não sente em ter amor, você tem que decidir
Você tem que decidir em ter fé. Você tem que decidir em acreditar. Você tem que decidir em ter uma convicção de quem é Deus, uma convicção daquilo que Deus está fazendo na tua vida. Você tem que ter esperança naquilo que vai acontecer. Você tem que ter esperança na palavra de Deus, nas promessas do Senhor. Só que ele diz que o maior dos mandamentos ainda é o amor. Então você tem que amar sobre todas as coisas. Amar se você está passando por dificuldade. Amar se você está passando por uma bonança. Amar se teu irmão está com um problema. Amar se o seu irmão está feliz. Você tem que amar de todas as formas. Porque o maior de tudo é o amor. Paulo escreveu assim aos Coríntios. Uma igreja completa, mas ela tinha que compreender mais sobre o amor. E hoje nós temos que entender mais sobre o amor, que o amor é uma decisão. Nós temos que decidir amar as pessoas, independente de qualquer coisa. Amar os nossos inimigos. Esse é o mais difícil, amar os inimigos, não é? Pelo menos para mim é muito difícil. Amar aqueles que não querem que nós se demos bem. Amar aquele que não quer ver a tua vitória. Amar aquele que sempre te desejou mal. Mas é esses que o Senhor quer que você ame. Para que eles possam ver a diferença de quem é que serve ao Senhor. Porque servir ao Senhor é ser diferente. Servir ao Senhor não é ter uma vida correta diante daquilo que o mundo expressa. Porque muitos falam assim, servir a Deus é não roubar, não matar, não fumar, não beber, não trair, não. Isso aí tudo é muito lícito, mas é o mínimo necessário. Isso aí toda pessoa normal, sendo cristão, não deveria fazer. Agora, expressar o amor, esse é para aqueles que andam com o Senhor. Expressar o amor é compreender quem é Cristo na sua vida, porque a palavra do Senhor diz que Deus é amor. E Ele é o próprio amor, então quem tem Deus tem que ter amor. Não tem como você dizer que ama a Deus e odeia o teu irmão. Não tem como você dizer que ama uma pessoa e não se dá com outra. Como que você pode amar alguém e odiar outra e dizer que Deus está em você? Se o Deus é o próprio amor, e diz que o amor ele encobre todas as outras coisas. O amor ele excede tudo. Queridos, como Deus tem falado comigo nesses dias sobre o amor. Quantas situações que eu já passei, que eu tenho passado e que eu ainda tenho que aprender a exalar esse amor sobre a vida das pessoas, a tocar a vida das pessoas com esse amor, principalmente aqueles que não me querem bem, para eles verem que realmente eu sou diferente. Será que as pessoas possam olhar para você, algum dos seus inimigos, uma daquelas pessoas, até mesmo da tua família que não se contenta com você, será que ela pode olhar para você e sentir nos seus olhos que você a ama, mesmo que ela te odeia? É difícil, né? Mas nós temos que compreender o verdadeiro amor, para nós mudarmos. Isso é uma decisão na sua vida, é uma decisão na minha vida, é uma decisão no nosso caminhar com Cristo, é amar as pessoas. E nós já devemos começar isso dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro do nosso convívio, e depois nós vamos sim poder alargar as nossas tendas e continuarmos fazendo tudo isso que nós estamos fazendo, mas nós vamos fazer com tanta excelência, porque as pessoas vão olhar para mim, vão olhar para você e vai falar assim, da mesma forma que ele tem amado aquela pessoa lá fora, ele ama os dele dentro da casa dele. Da mesma forma que ele tem estendido a mão para outras pessoas, ele também tem estendido a mão para aqueles que estão perto dele. Da mesma forma que ele tem abençoado outras vidas, ele também tem abençoado os que estão junto dele. Queridos, isso é vida plena em Cristo. Porque aonde Jesus andava, se nós lemos todos os evangelhos de Cristo, aonde ele andava, todos aqueles que estavam junto e todos aqueles que ele caminhava, viam a glória dele ser manifesta. Ele não deixou ninguém de fora. E nós temos que ser da mesma maneira. Da mesma maneira nós temos que ser. No versículo 13 diz assim: nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós,
por Ele nos ter dado o seu Espírito. Quando nós temos o Espírito de Deus, o amor flui de dentro de nós. Mas o Espírito de Deus, ele só se manifesta dentro de mim, só se manifesta dentro de você, quando nós damos a liberdade da manifestação dele. Porque se eu tiver algo que prende, se eu tiver algo que ainda tem segurado o perdão, ou algo que eu tenho temido, o Espírito Santo não pode fluir na minha vida. Ele só vai fluir na minha vida a hora que eu der a liberdade dele expor algumas coisas que tem dentro do meu coração. E através dessa exposição, eu me acertar e falar: Senhor, eu preciso de um conserto nessa área. Senhor, eu preciso de um conserto nisso aqui. Senhor, eu preciso resolver isso aqui. Senhor, eu quero abrir o meu coração. E esse coração vai começar a ser transformado. Vai começar a ser mudado. E eu vou viver o amor de Cristo. E vou poder tocar as pessoas. Porque eu vou ser uma pessoa sarada. Então, o Espírito do Senhor só pode se mover dentro de você a partir do momento em que você dê a liberdade. E ele só vai ter a certeza da liberdade quando você se rende. Enquanto nós não nos rendermos, ele não força. O Espírito de Deus não é aquele que força, que entra a força. O reino de Deus nós conquistamos a força, porque nós estamos cheios do Espírito e vamos buscar o reino de Deus. Agora, o Espírito de Deus só se manifesta dentro de nós, quando nós damos e nos rendemos a Ele e falamos: eis-me aqui, Senhor. Por mim eu não posso nada, mas no Senhor que me fortalece, eu posso todas as coisas. No Senhor que me fortalece, eu sou restituído em tudo. Queridos, é essa essência que nós queremos. E eu quero falar duas características que têm impedido do Espírito Santo agir dentro de você, para que o amor do Senhor se manifeste completamente em ti. Leia comigo o versículo 18. 1 João, capítulo 4, versículo 18. Diz assim: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo produz tormento, e aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Então, aqui a palavra do Senhor, ela é bem clara em nos dizer que no amor não há medo. E antes o perfeito amor lança fora todo medo. Essa é uma palavra-chave, queridos, que hoje nós temos vivido dias difíceis. Nós temos olhado não só para uma igreja, mas temos olhado para uma sociedade aonde o medo tem invadido as pessoas, aonde o medo tem trazido situações tão difíceis para as pessoas, que elas têm sido paralisadas em tudo aquilo que elas fazem. Não têm caminhado, não têm avançado, porque o medo tem paralisado elas. E dentro da igreja também não é diferente. Pessoas com medo tornando-se pessoas depressivas. Porque o medo é um sentimento que nós temos que nos impede de avançar. Temos medo de errar, temos medo das coisas não fluir, temos medo das coisas não acontecer. E esse medo de errar, de as coisas não acontecer, de não fluir, paramos e nos abaixamos e não queremos continuar. Mas por que isso acontece, queridos? Se a palavra do Senhor diz assim, que o verdadeiro amor lança fora todo medo, porque está faltando amor dentro de nós. Que quando nós formos cheios do Senhor, cheios dessa palavra, como o pastor falou aqui agora, nós pararmos de lermos livros de autoajuda, nós pararmos de lermos livros que nos impulsionam, de pararmos de lermos outros livros. Nada é proibido de você ler, querido, mas o teu principal alimento tem que ser a palavra de Deus. O verdadeiro amor que nos alimenta, o verdadeiro amor que nos preenche, porque quando nós somos cheios do amor de Deus, nós não tememos nada.
Aí nós vamos ser como Davi, chega diante de um gigante, onde todo um exército está com medo, e ele fala, não sei quem esses caras estão com medo. Sabe por que Davi ele teve essa ousadia? Porque ele era cheio da presença do Senhor. O tempo que ele estava com as ovelhas ali, ele estava tocando para Deus, ele estava conversando com Deus, ele estava falando com Deus. Se nós ocuparmos a nossa mente com Deus, nós não temos tempo para ficar com medo de nada. Só que hoje nós temos visto noticiários na televisão que tem te prendido e você tem medo até de ir para a igreja. Porque alguém ministra lá, coloca lá, olha, a pessoa estava indo para a igreja, foi assaltada e morreu. Então eu não vou mais para a igreja. Só vou no culto da manhã, no culto da noite está muito perigoso. O medo tem te paralisado. O medo tem te afastado de muitas coisas. O medo tem feito você perder o governo de Deus. Porque você tem se escondido. E você só tem tido medo porque está faltando pão. E o pão que eu falo é o alimento. Nas nossas vidas tem faltado pão. E eu estou falando de igreja agora, queridos, não estou falando do mundo lá fora. Estou falando de igreja, de mim, da minha pessoa. Tem faltado pão, tenho que me alimentar mais. Tenho que buscar mais em Deus, tenho que ler essa palavra, comer essa palavra, ter convicção da verdade dessa palavra. Querido, se você pegar uma palavra dessa aqui, do que é que nós precisamos ter medo? Que nós vemos aqui exército de 300 pessoas derrotar um exército gigante. Nós temos visto conquistas que Deus levou o seu povo a conquistar, que seria impossível até nos dias de hoje com o armamento que nós temos. Mas nós vemos ali um Deus com braço forte conduzir um povo à vitória. Por que nós temos medo? Porque não temos crido 100% nessa palavra. Porque quando essa palavra ela entrar no nosso coração, não por acreditar, eu sei que se eu perguntar aqui, todos vão acreditar que Moisés passou pelo Mar Vermelho e toda aquela comissão de pessoas, e depois todo o exército de Faraó morreu afogado, você acredita? Mas por que você tem medo de algumas situações que se aparecem diante de você? Porque você acredita superficialmente, ou você acredita que aconteceu lá. Você já não acredita mais que o Deus daquela época é o mesmo Deus de hoje. Porque se nós tivermos convicção que o Deus daquela época é o mesmo Deus de hoje, será o Deus de amanhã, e é sempre Deus sobre todas as coisas, nós não temos que temer. Nós temos que levantar o nosso braço e ir avante naquilo que Deus tem como propósito nas nossas vidas. O medo não pode te parar. O medo não pode tirar o governo de Deus da tua vida. E quando você tiver algum medo, estiver entrando em uma situação de depressão, e nós falamos aqui, nós temos atendido algumas pessoas, temos feito um grupo de pessoas chamado Vida Assim, mas nós vamos mudar o nome. Nós estamos fazendo um grupo de pessoas para atender pessoas em situação de suicídio. Mas qual é o intuito disso? De levar as pessoas a perderem o medo. Porque uma pessoa que chega a se suicidar, ou a ter essa vontade, é porque tem alguns medos na vida dela, que ela não tem coragem de enfrentar, que ela prefere morrer do que enfrentar alguns medos. E na verdade, quando nós somos cheios dessa palavra, nos abastecermos do Senhor Jesus, amarmos uns aos outros, abraçarmos, termos tempo de sentar à mesa, conversar com teu irmão, entender aquilo que ele está passando, amar, nós vamos conseguir levar as pessoas a ser cheias daquilo que nós somos cheios. Vamos levar as pessoas a serem carregadas daquilo que nós carregamos, que é a presença do Senhor. Porque nós cremos em pessoas que estão depressivas, nós cremos em pessoas que estão passando dificuldade mesmo dentro da igreja, mas nós cremos que há um Deus sobre todas as coisas, que através do poder, que através da palavra dele, e quando ele entra no nosso meio, quando ele está junto de nós, ele pode transformar aquela vida e tirar aquele cativeiro e levar uma pessoa de uma situação de depressão, de uma situação de suicídio, a viver uma vida plena com Cristo. Mas para isso nós temos que pagar um preço de amor.
Qual é o preço que eu tenho pago? Será que eu tenho participado de uma reunião uma vez por semana? De se assentar com meu irmão e abençoar? Porque muitas vezes eu vejo as pessoas falar assim, não, ir na igreja uma vez por semana tá bom, eu ouço a palavra, eu ando com Deus, eu caminho com Deus, tá bem, querido, mas tudo isso é para você. E o que você tem dado para o outro? O que é que você tem feito em amor ao próximo? Você tem sido tão egoísta que Deus só preparou esse culto para você, que Deus só preparou esse momento para você ouvir essa palavra, ser curado, ser restaurado. Mas qual é o tempo que você tem cedido num grupo de convívio, ou mesmo numa visita, num toque em outra pessoa, no amar, em se assentar com ela, em vez de ficar apontando um erro e falar, olha, vem aqui comigo, por que você está passando por isso? Qual é a tua dificuldade? Conta comigo, vamos orar, vamos fazer um jejum junto. É isso que muda e transforma vidas. Mas quando nós pedimos para que as pessoas venham orar, para que visite outra, estão achando que nós queremos acrescentar pessoas para a igreja. Nós não precisamos acrescentar ninguém para o nosso ministério, porque é o Senhor que acrescenta para nós. Nós cremos que o Senhor, Ele é sobre todas as coisas, mas Deus quer nos usar para nós abençoarmos outras vidas. E Ele quer usar você. Ele não quer que você só fique sentado aí, Ele quer te usar para que você ame as outras vidas, para que você toque, para que você paralise o medo que está nela e que entre a presença do Senhor e transforme ela numa vida nova. Isso é evangelho. Isso é amor de Deus. É transformar vidas. Não é encher a igreja. Não é fazer show. Não é ter milhões de pessoas pulando que Cristo vive, adorando a Deus. Isso é muito lícito. Mas quando acaba aquele show, acaba aquela apresentação, sai lá fora brigando no estacionamento. Sai lá fora discutindo com o teu irmão. Então não tem amor. Existe ali uma paixão. Existe ali um momento de explosão, mas o amor verdadeiro não está dentro de você, porque quando o amor verdadeiro está dentro de você, você quer amar, você quer estar junto, você quer tocar, você quer ver aquela pessoa bem. Então o medo é uma das coisas que tem paralisado a igreja, tem paralisado o governo de Deus. Em Gênesis 3, versículo 10, versículo 9 e 10. Chamou, porém, o Senhor Deus o homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. O medo paralisou Adão. Ele ouviu a voz do Senhor e teve medo. Creio eu que se ele tivesse ouvido a voz do Senhor, e se achegado a Deus e falado, Senhor, errei, pequei, pisei na bola, olha, comi, não resisti. Mas a partir do momento em que ele se escondeu e teve medo, o medo paralisou ele, e o governo do Senhor saiu sobre ele. Quando nós perdemos o governo, nós perdemos o lugar que nós deveríamos estar. Ali não era o lugar que Adão devia estar escondido. Adão devia estar ali para se representar diante do Senhor e falar, eu errei. Mas o medo impediu ele de receber o governo do Senhor. O que é que tem te impedido de receber o governo do Senhor? Talvez você tenha medo de falar algumas das suas mazelas. Talvez você tenha medo de chegar aqui à frente, dobrar o seu joelho diante do Senhor e falar, eu me arrependo, Senhor. Porque você está preocupado com o teu irmão do lado. E você perde o governo de Deus. Você perde a bênção do Senhor. Você perde a direção de Deus. Porque muitas vezes, aquele amor verdadeiro não tem entrado no teu coração. Se você reconhecesse o amor de Deus, soubesse quem é o teu Pai, você não temeria. Você saberia que ia ser repreendido, mas não temeria, porque Deus é amor. E o amor transforma. O amor muda. O amor
cura, o amor restaura. Temos que compreender que o amor de Deus, ele não vem para nos repreender, ele vem para nos trazer restauração, vem para nos trazer cura, vem para nos trazer vida plena. Então, para de se esconder, querido. Adão já errou lá, já se escondeu lá, mas agora se apresenta diante do Senhor. Pode levantar suas mãos e falar: Senhor, eu errei, Senhor, eu pisei na bola, Senhor, eu preciso desse amor, Senhor, eu preciso tocar outras vidas, eu preciso perdoar. O medo tem nos paralisado, mas o perdão é algo que tem nos impedido de avançar em muitas coisas que Deus tem preparado para você. Quantas vezes nós temos perguntado assim, ou queremos achar até uma brecha, de pessoas que erraram conosco, de pessoas que falharam, de pessoas que muitas vezes fizeram um mal tão grande para você, que talvez tocaram numa intimidade sua, que talvez te levaram a uma exposição, que talvez te levou a uma situação vexatória. Talvez aqui alguns foram tocados sexualmente de infância por um tio, até mesmo por um pai, ou foram levados a uma exposição de serem ridicularizados, de levarem situações vexatórias, de levarem surras desde criança, de serem maltratados. E hoje isso tem te impedido de você perdoar essa pessoa e avançar naquilo que Deus tem para você. E talvez você fale assim: mas você não viveu o que eu vivi, você não passou o que eu passei. Se você tivesse sido estuprada como eu fui estuprada pelo meu tio, pela minha avó, porque nós participamos de um grupo, muitos anos, eu e minha esposa, um grupo chamado GA, que chama-se Grupo de Amigos, que cuida de pessoas com problema na homossexualidade. Durante muitos anos nós caminhamos ali com o pastor Carlos Henrique, e nós sentávamos à mesa com pessoas, e começávamos a ouvir a história de certas pessoas que estavam ali. E quando elas começavam a contar as histórias, queridos, vocês não acreditam, mas eram histórias horríveis. Coisas que você fala: não existe, isso não acontece em lugar nenhum. Mas acontecia. Criança de 1 ano, de 2 anos, 3 anos de idade, não ser estuprada não só por um tio, mas ser estuprada pelo tio, pelo pai e pelo avô. Coisas que muitas vezes na nossa mente natural é inconcebível, mas aquelas pessoas receberam todas essas defraudações dentro de si. Mas o Senhor fala assim para elas: olha, da mesma forma que eu estou te perdoando, que eu estou te abraçando, te trazendo a viver uma vida comigo, e te tratando como filha, e te tratando você também como um filho, te colocando à mesa, porque o Senhor disse que quando nós nos tornamos filhos, no grande dia nós vamos se assentar com o Senhor, numa grande mesa, então todos nós vamos estar sentados com o Senhor, nessa grande mesa, e todos nós que somos tratados como filhos vamos se assentar nessa mesa. Eu não sei aquilo que você foi, aquilo que você era, mas o Senhor te amou incondicionalmente, e assim Ele quer que você perdoe aquele que tanto mal fez para você, ou aquele que ainda você não consegue nem olhar na cara porque fez algo errado. Talvez algumas coisas tão pequenas, uma discussão em família, uma briga por causa de herança, uma briga por causa de um dinheiro, às vezes uma briga por coisas tão pequenas. Aí hoje você não olha mais para o teu irmão, hoje você não conversa mais com ele porque ele te pediu um dinheiro emprestado e nunca mais pagou. Queridos, isso é tão pequeno. Quebra esse laço do diabo, porque é o diabo que coloca esse tipo de laço em nós, para romper dentro de nós, e nós ficamos segurando isso aí, e amarrado em coisas pequenas. E o Senhor tem nos ensinado a perdoar, para que o amor de Deus possa fluir em nós, e quando esse amor flui dentro de nós, nós sejamos transformados, e sejamos uma vida verdadeira em Cristo. Aquele que exala o cheiro do Senhor,
aquele que quando as pessoas chegam perto de você, querem conversar, querem serem tocadas, querem receber uma oração, querem receber um toque seu, porque sabe que aquilo que você carrega vai ser tocado na vida dela e ela vai ser transformada. Mas para que nós possamos romper com essas coisas, nós temos que perdoar. E só quero fazer mais uma passagem, e nós já vamos encerrar. Mas eu quero que você leia essa passagem comigo, completa, para que nós possamos compreender sobre o perdão. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 18. Mateus 18. Capítulo 21. Mateus 18, versículo 21, 22, e depois vem uma parábola. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe respondeu: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E depois, logo após isso, o Senhor vem com uma parábola muito conhecida por todos nós. Eu quero lê-la bem rapidamente. E o Senhor começa a contar aquela parábola. Por isso o reino dos céus pode ser comparado a um certo rei, que quis acertar conta com seus servos. E começando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher, seus filhos, fossem vendidos com tudo o que tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se diante do seu senhor, dizendo-lhe, implorava-lhe ao seu senhor: Seja generoso comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido por compaixão, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, ao qual lhe devia 100 denários. Agarrando-o, sufocava, dizendo: Paga-me o que deves. Então seu companheiro, se prostrando aos seus pés, rogava-lhe: Seja generoso comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão até que ele pagasse a dívida. Vendo os seus conservos o que acontecia, entristeceram-se muito e foram contar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor chamou e lhe disse: Servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devia tu igualmente compadecer-se do seu companheiro, como também eu me compadeci de ti? Irado, o seu senhor entregou-lhe aos carrascos, até que lhe pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também o Pai Celeste, se de coração não perdoastes cada um aos seus irmãos e as suas ofensas. Quando o Senhor ele nos dá uma parábola, é algo para nos ensinar sobre o reino dos céus. Porque se o Senhor falasse para nós sobre o reino dos céus, algo que nós ainda não vimos, não vivemos e não compreendemos, nós não iríamos entender. Mas o Senhor ele pega algumas parábolas para nos apresentar aquela parábola, para nós fazermos uma comparação e entender o reino dos céus. E quando Pedro indaga ao Senhor: Senhor, até quando meu irmão vai pecar contra mim e eu vou lhe perdoar? Até 7 vezes? E o Senhor fala: não, Pedro, 70 vezes 7. Mas não é para você perdoar o teu irmão 490 vezes. Quando Pedro ele recebe essa palavra do Senhor, o Senhor quis dizer para ele dessa forma: Pedro, sempre você vai ter que perdoar. E aí ele vem e conta essa parábola para que as pessoas possam entender que uma pessoa devia uma grande significância em dinheiro para o seu senhor. E aquele senhor, ali no versículo 25, ele faz questão
de mostrar que aquela dívida era muito alta. Porque quando aquele servo fala, Senhor, eu não tenho como pagar. E diz que o seu Senhor fala assim, então pega a tua mulher, os teus filhos e você, e vão todos me servirem, vão todos serem presos para que a dívida fosse paga. Olha o tamanho dessa dívida. Custava a vida dos filhos, a dele e da esposa. Era uma dívida impagável. Mas diz que quando aquela pessoa suplica diante do seu Senhor, dobra os seus joelhos, fala, tem misericórdia de mim, seja generoso para comigo. Diz que aquele rei se compadece, tem misericórdia e fala, então vai que você está liberado. É assim o Senhor Jesus nas nossas vidas. Nós chegamos na igreja arrebentado, destruídos. Talvez você já ouviu falar assim, quem não vem por amor vem pela dor. Mentira, todos vêm pela dor. Todos, você pode ter nascido dentro da igreja, mas ali você vai ser tocado pelo Senhor, de uma forma qual Deus vai te trazer e te restaurar e trazer para junto dele. E é dessa forma que Deus trabalha nas nossas vidas e tem trabalhado. E ele fala assim, vem, eu cheguei nessa igreja, eu cheguei diante do Senhor, com a minha vida arrebentada, com o meu casamento arrebentado, com a minha casa arrebentada, o Senhor me acolheu. E eu sei que Ele fez assim com cada um de nós aqui. Se cada um de vocês pudesse vir aqui testemunhar, todos nós teríamos uma história antes de Cristo e outra com Cristo. E diz que Ele perdoou todos os nossos pecados, todos os nossos erros. Será que agora é justo eu não perdoar o pecado do meu irmão? Porque o meu pecado era pecado de morte. Porque diz que o meu pecado levou o Senhor Jesus para a cruz. O meu pecado matou o Senhor Jesus. Mas diz que Ele pagou o preço de morte. Morreu a minha morte para que eu pudesse viver a vida dele. Então a dívida que eu tenho com o Senhor é impagável. E como que eu quero não perdoar o meu irmão, a qual eu peguei um dinheiro emprestado? Pouca coisa. Aprenda a perdoar. Eu não sei se alguém um dia tocou na sua intimidade, tocou na sua vida financeira, tocou na sua casa, tocou em algo que é seu, que hoje isso tem trancado o teu coração. Mas eu sei que o Senhor hoje está falando assim, abra o teu coração, filho meu, que eu vou tocar a tua vida e vou te transformar. Abra o teu coração, filho meu, que hoje eu quero entrar na tua casa e fazer mudança. Abra o teu coração, porque eu quero sentar contigo e ceiar contigo. Quero dizer que você é meu filho e que eu te amo e que o amor que eu exalo para todas as pessoas vai exalar através de você. Mas para isso você tem que perdoar as pessoas.